Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui na parte 2 da nossa aula, né? Nós estamos falando a respeito do primeiro reinado que vai ser o reinado de Dom Pedro I. Nós falamos na aula passada a respeito de como aconteceu, certo? Como foi que iniciou, algumas províncias não estavam concordando, né, com essa independência e queriam continuar no processo de dependência. Nós vimos também a Maria Quitéria de Jesus, né, que vai ser aí uma heroína que vai lutar durante esse processo de independência, e por conta desse heroísmo, dessa bravura, ela vai ser considerada uma heroína. E aí agora nós vamos ver para a parte 2 aqui da nossa aula, mas é logo mais. Fala pessoal, voltamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Nós voltamos aqui para a aula da parte 2 do primeiro reinado. Vamos lá, pessoal. Primeiro reinado, a parte 2. Vamos falar aqui. Pessoal, o que vai acontecer? Quando o Brasil ele se torna independente, alguns países, de alguma forma, eles vão aceitar esse processo ou essa independência do Brasil. Né? O primeiro país que vai aceitar aí vai ser os Estados Unidos, certo? Então, o primeiro país que vai aceitar a independência do Brasil, deixa eu deixar aqui, isso, os Estados Unidos. Em seguida vai ser o México, certo? E aí o detalhe que eu quero que vocês saibam é que Portugal, pessoal, ele não vai aceitar a independência do Brasil, certo? E aí, por conta disso, vai ter aquela certa rivalidade, aquele conflito, né, entre o Brasil e Portugal. E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó. Brasil, Portugal estão com conflito, né? E aí, uma pessoa, um terceiro país vai ter que entrar no meio para fazer essa mediação, né? E diz para mim aí, quem é o país que vai entrar para fazer essa mediação? É justamente a Inglaterra, tá, pessoal? Então, a Inglaterra, ela vai mediar esse conflito entre Brasil e Portugal. Mas o que vai acontecer aí, pessoal? A Inglaterra não tá assim, porque ela quer que os países fiquem de forma amigável, não, tá? Ela tem aí uma segunda intenção por baixo dos panos aí. Vamos ver aqui o que foi. Vamos lá, olha só. Em troca do reconhecimento da independência, o governo brasileiro ele vai pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa, olha aí, ó, a Portugal. Perceba que a mediação que foi feita entre Brasil e Portugal foi feita pela Inglaterra, que no meio, Inglaterra, vai mediar, certo? E aí, a Inglaterra, presta atenção, ela vai emprestar um dinheiro para o Brasil para que o Brasil possa pagar a independência a Portugal. Olha só como você está entendendo, é isso mesmo. O Brasil teve que pagar para Portugal para se tornar um país independente, certo? E aí, ó, em troca disso daí, vai ser conferido aí a Dom João VI o título de imperador honorário do Brasil, certo? Então, a Inglaterra, ela foi esperta, pessoal. A Inglaterra estava por debaixo dos panos aí porque ela iria se beneficiar. Ela iria pagar, ela iria emprestar um dinheiro para o Brasil. E claro, quando você empresta, você cobra o quê? Os juros em cima. E foi justamente o que aconteceu, certo? Então vamos lá. A construção do país. Pessoal, olha só o que vai acontecer. O Brasil, quando ele vai se tornar um país independente, claro que ele já tinha toda uma estrutura que foi moldada por Portugal. Porém, pessoal, o que vai acontecer? Precisava, né, tinha uma preocupação aí das pessoas justamente em consolidar, certo, esse processo de independência.
E não somente consolidar, mas também o que, professor Germano? Organizar, certo? Então, o Brasil precisava ser organizado não de forma portuguesa, mas de forma brasileira. Então, o Brasil, quando passa pelo processo da independência, né? Vai ter que ser preciso ser consolidada essa independência, certo? Estruturado, fundamentado, tudinho tal. E aí, querendo ou não, vai se precisar se tomar organização em relação ao país. E aí, vai se criar símbolos nacionais, né? Vai se criar uma bandeira, hinos, brasão, certo? Vai ter que ter uma constituição, apesar de ser a monarquia, o sistema político, a monarquia, mas vai se ter uma constituição, certo? E vai ter que se organizar, o Brasil se organizar a casa mesmo, certo? Se organizar aqui a casa aqui no Brasil. Vamos lá. E aí, pessoal, o primeiro projeto aí que vai acontecer vai ser justamente a elaboração um primeiro projeto, né, vai ser o projeto da Constituição no país, certo? E aí ela vai ser elaborada, pessoal, para se ter essa Constituição, vão elaborar o quê? Vão fazer uma Assembleia Constituinte em 1823, certo? E aí o que, que eu preciso entender nesse processo aí para formular essa Constituição? Eu preciso entender que vai ter dois partidos políticos, certo? Dois partidos políticos no Brasil. O Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português, pessoal, era um partido que queria que o poder ficasse sempre com Dom Pedro I, certo? Então, ou seja, ele seria ali o imperador, ele seria... Vou usar aqui um termo bem didático para que você entenda. O Partido Português queria que Dom Pedro fosse o rei e as pessoas simplesmente obedecessem a Dom Pedro, certo? Já o Partido Brasileiro, ele queria limitar esse poder de Dom Pedro, certo? E aí, para limitar o poder de Dom Pedro, como é que eu limito o poder de uma pessoa? Exatamente, por meio da Constituição. Então, o Partido Português, eles queriam, vamos entender, o Partido Português queria eu mando e as pessoas obedecem. O Partido Brasileiro queria limitar esse poder de Dom Pedro I. Vamos lá. O que, que vai acontecer? Dom Pedro I, ele não é uma pessoa besta, né? E aí o que, que ele vai fazer? Ele está vendo que um partido quer limitar o poder dele, certo? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fechar a Assembleia Constituinte, certo? Lembrando que essa Assembleia Constituinte, ela foi instaurada para se criar o primeiro projeto de Constituição para o Brasil, certo? E aí os políticos que foram resistindo a tudo isso daí, o que, que vai acontecer? Eles vão ser presos e vão ser expulsos do país, certo? E aí o que, que vai acontecer? Se não tem mais Assembleia Constituinte e as pessoas não podem limitar o poder de Dom Pedro, o que, que o Partido Português vai entender? Vai entender como a vitória deles, certo? Então, eles vão entender, ó, conseguimos, nós vamos conservar aqui o poder do imperador, o imperador vai continuar sendo o rei e as pessoas vão continuar obedecendo. Vamos lá. E aí, pessoal, com relação aqui, guarde essa informação, que essa informação nós vamos resgatar mais um pouquinho mais lá para frente, mas por enquanto é só. Vamos lá. Em relação ao direito dos negros, pessoal, quando Dom João ele vem para o Brasil, né, que nós já falamos a respeito disso lá no processo de quando a família real veio para cá, né? Nós vimos que Dom João ele vai trazer, pessoal, consigo muitos africanos, certo? 450 mil africanos. E aí esses africanos, eles muitas das vezes eles vão chegar aqui no Brasil não porque eles quiseram, mas porque eles foram forçados para vir para cá, certo? E aí, o que, que vai acontecer? Antes de acontecer aí ainda o fechamento da Assembleia por Dom Pedro, né? A Assembleia ela vai discutir uma das questões aqui, certo?
qual é a questão? É justamente o direito de escravizados serem libertos, certo? E aí, o que, que vai acontecer? Lá onde estava acontecendo a Assembleia, vai ter políticos que vão ter grandes propriedades, né? Propriedades, né? E esses políticos, muitas das vezes, eles se utilizavam desse mecanismo, desses escravos, justamente para que esses escravos pudessem trabalhar ali, certo? E aí vai gerar o debate, liberta ou não liberta, né? Um grupo vai ser a favor de libertar e o outro grupo vai ser a favor de não libertar. Então vai gerar aí muitas tretas aí em relação a isso. Então, olha aí a figura. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Nós vamos ficando por aqui. Como eu falei para vocês, nosso intuito aqui não é fazer aulas muito demoradas, mas é mais o intuito assim de trazer uma revisão para você, tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, se Deus quiser.